Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um pouco das estratégias de preços, lembrando que está dentro do composto de marketing, né? Dentro dos 4 P's, hoje a gente vai trabalhar o preço. E para isso a gente vai comentar um pouco sobre preço de lançamento, preço promocional, psicológico e, por fim, os geradores de compra. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que preço é um elemento estratégico do composto de marketing, do mix de marketing. Para você que não sabe o que é um composto de marketing, caso você tenha curiosidade, clica aqui nesse card que você vai poder assistir esta videoaula também, ok? Então, olha só. O que afeta a determinação do preço de um produto ou serviço? Será que é simplesmente quando a gente vai atribuir o valor de venda, é analisar todos os impostos, por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, IPI, todos os custos diretos e indiretos, despesas fixas e variáveis, e aí atribui uma margem de ganho, uma margem líquida, quebra de estoque, enfim, perdas? Será que é simplesmente aspectos contábeis que eu tenho que analisar quando eu vou atribuir o valor de venda ao meu produto? Tudo isso afeta, com certeza, e eu preciso conhecer para saber se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro colocando aquele preço de venda. Mas não é, gente, simplesmente isso. Não é apenas puro e simples um cálculo contábil. É necessário a gente também, lógico, além desse cálculo contábil, entender que eu preciso estar de olho no meu mercado, conhecer o meu mercado, saber quanto que o meu concorrente vende aquele produto semelhante ao produto que eu trabalho. Enfim, não é simplesmente apenas fazer o cálculo, mas é fazer o cálculo e entender o como você vai se posicionar nesse mercado frente à sua estratégia de preço. Então, aqui eu coloquei para vocês um desenho para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, quando você vai atribuir o seu PV, o seu preço de venda, não é o objetivo dessa aula. Eu não vou ensinar vocês a calcular preço de venda. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, quando vocês chegarem nesse denominador comum, nesse valor que você vai falar, é X que vale o seu produto, custa Y, o que eu quero dizer é isso. Para você chegar nessa estratégia, você tem que entender que você tem que saber todos os seus custos, diretos e indiretos, que vão incidir sobre esse preço, todas as suas despesas fixas e variáveis, atribuindo uma margem líquida, que é o seu lucro, e aí sim você vai chegar num determinado valor. Vamos imaginar que você fez todo esse cálculo, a título de um exemplo hipotético, a um PV de R$1. Então, você somou tudo, atribuiu uma margem e você chegou a um preço de venda a R$1 cada item do seu produto. Mas você vai no mercado e analisa que aquele mesmo estilo de produto que você trabalha, oferecendo basicamente soluções semelhantes à sua, está sendo vendido a R$1,50, R$2. E aí você vai analisar qualidade, diferenciais, valor desses outros itens e percebe que eles estão muito semelhantes ao produto, ao item, ao que você trabalha. Então, quando você chegou a esse valor de R$1 e o mercado trabalha com no mínimo R$1,50, você consegue mexer aí e ganhar um pouco mais, trabalhando a sua margem líquida. Mas e se fosse o contrário? E se realmente você chegasse a R$1 e o mercado está vendendo a 90 centavos, a 80 centavos? Então, você teria que rever o seu preço. Ou você trabalha uma estratégia de preços premium, ou você trabalha com outra estratégia, que é buscar uma estratégia de oferta a um preço mais interessante para conquistar uma fatia de mercado e aí sim trabalhar o seu preço normal. Para isso, você vai ter que mexer em custos, despesas ou sacrificar a sua margem. Então, a gente tem aí, basicamente, a ideia central que eu queria passar para vocês. Entender que preço e valor são duas coisas diferentes. Preço, basicamente, é o que você atribui ao seu produto ou ao seu serviço. É o que o cliente vai pagar para ter acesso àquilo. Porém, valor é o que ele vai perceber sobre o seu produto ou seu serviço. Será que, de fato, aquele preço corresponde ao valor que o produto oferece?
Então, basicamente, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês nessa videoaula. Então, preço é o valor atribuído a um produto, tendo papel-chave na elaboração dos objetivos estratégicos da empresa. É uma ferramenta eficaz e capaz de gerar base para um número infinito de outras ações, como penetração em nichos de mercado, desenvolvimento de mercados regionais e reposicionamento de produto ou de marca. Como eu disse no início desta videoaula, aqui a gente vai trabalhar as estratégias dentro de um composto bem maior, que é o composto de marketing. Aqui a gente vai trabalhar apenas a questão do preço e a gente vai entender que ele pode ser trabalhado de várias formas, certo? Então, o preço é quanto o seu produto ou o seu serviço vale para o consumidor. Às vezes, você atribui um preço, mas aquele preço, na visão do consumidor, não é o que vale. E aí é o que pega, né? Porque você tem um problema nas suas mãos. Se o cliente não vê, não enxerga, não percebe valor, alguma coisa está errado. Você tem que mudar a sua estratégia e aí reposicionar o seu produto, a sua marca, trabalhar melhor as suas estratégias de marketing. Porque para o seu negócio, o preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto ou serviço e ainda proporciona o retorno desejado para a empresa. Analisando quanto o consumidor está disposto a pagar, a empresa avalia se seu preço ideal de venda é compatível com aquele vigente no mercado. Então, nesta frase aqui, resume basicamente o que eu disse até agora. Então, a gente tem que entender que preço e valor são dois fatores diferentes e que a gente, quando vai atribuir o nosso preço, a gente tem que entender de valor de mercado. Um exemplo é o que a McDonald's faz. É uma rede de franquias que nós encontramos em qualquer lugar do mundo. Mas a McDonald's trabalha com preços estratégicos diferentes para cada cidade, para cada região onde se encontra a franquia. É feito todo um estudo de posicionamento de marca, de preço, de produto, enfim. Ela tem uma central onde é feito todo esse estudo e a partir deste estudo chega-se a um valor ideal de venda para aquela região ou para aquela cidade, enfim. Não é simplesmente chegar e falar é X ou é Y, não, tem que ser feito um estudo, tem que entender aquele público, né, a percepção que aquele público tem em relação ao seu produto, à sua marca e ao preço, ou você adota a estratégia de preços mais baixos ou preços mais elevados. Quando você faz a estratégia de preços mais baixos, não quer dizer que a sua qualidade seja inferior e, consequentemente, seu preço é mais baixo. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Não, uma coisa não está atrelada à outra necessariamente. Então, aqui nesse caso, a gente tem um exemplo muito comum, que é o que os supermercados fazem, as padarias, com a estratégia de preços baixos para o pão. O famoso pão francês, né? Aquele pãozinho que a gente come no café da manhã. Então, é bem barato. E aí, é lógico, será que ela só vende o pão? Não. É barato, ela coloca um preço mais baixo esse pão, porque ela sabe que, junto com o pão, o cliente vai comprar uma margarina, uma mortadela, um presunto, um requeijão, um queijo, uma mussarela. Ou seja, ela vai conseguir agregar valor à venda. Por quê? Porque o produto em si, que chamou a venda de outros, é o pão. E esse pão é atrativo pela questão do preço baixo. E aí uma coisa leva a outra. Então isso é estratégia de se trabalhar a questão do preço mais baixo. Agora, você pode também adotar preços mais altos. Aí, quem adota a estratégia de preços mais altos, trabalha mais precisamente ligado à questão da qualidade. É a forma que eles encontram de justificar esse preço mais elevado. É o caso da maionese Hellmann's. O próprio slogan da marca é a verdadeira maionese. Então, quando ela se coloca como a pioneira, a melhor, ela está se posicionando de uma maneira estratégica, onde ela eleva o seu preço, porque ela justifica a questão da qualidade. A mesma coisa é o que a Tigre faz.
Como as próprias propagandas que a gente vê da tigre, ela utiliza até um mascote, um macaquinho ali, ou seja, se você não coloca tigre, você acaba pagando um mico, né? Então a gente lembra das propagandas onde a própria marca, a própria empresa, trabalha esse preço de uma maneira mais elevada, sendo justificado também pela questão da qualidade. Bom, dando sequência ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora um pouco sobre a questão da estratégia de lançamento. Então, seu produto é novo no mercado, ou simplesmente você está lançando uma melhoria no produto que você já trabalha, mas o foco aqui é a campanha de divulgação. É mostrar para o cliente, olha, cheguei, estou aqui, né? Enfim, é colocar no mercado o novo conceito, o novo produto, a nova ideia. E aí, com base nisso, você pode também, nessa estratégia de lançamento, adotar estratégias de preços mais altos ou preços mais baixos. Então, você pode fazer isso de maneira constante, como foi os exemplos que eu dei anteriormente, mas pode fazer isso apenas no lançamento do produto. Então, mas que fique claro que aquele preço é apenas do lançamento do produto. Por exemplo, nesta imagem que vocês estão vendo, preço promocional de lançamento, de R$ 49 por apenas R$ 19. Então, o consumidor, ele sabe que ele está pagando R$ 19 porque é um preço promocional de lançamento do produto. Aí, se porventura, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ele chegar para comprar o produto e estiver 49, ele não vai levar aquele susto, porque ele sabe desde o início que aquele preço especial era um preço de lançamento, né? Então, você tem que ter muito cuidado e deixar bem claro para o consumidor o porquê, a justificativa do preço ser esse, de estar abaixo do que usualmente você vai trabalhar futuramente. Um outro exemplo aqui é o que a Seara fez quando ela lançou o seu peito de peru defumado. Então, ficou bem claro porque ela fez um cartaz e nesse cartaz tinha preço de lançamento, R$ 38,00 o quilo. Preço aplicado, R$ 45. Então, o cliente ele já tinha até uma noção do valor do produto, o preço comum, o quanto ele vai ser depois que ele sair da fase de lançamento. Então, é interessante até você deixar o preço original e o quanto está saindo pelo fato, pelo motivo daquele produto estar sendo lançado naquele momento. Então, esse também serve como um exemplo de estratégia de adoção de preços mais baixos. Quando a Netflix começou a trabalhar o mercado, a campanha de marketing dela foi o primeiro mês grátis e aí depois você poderia automaticamente ou cancelar ou assinar por aquele serviço. E aí ela ainda deu possibilidades para você assinar, adquirir aquele serviço. Ou você teria a opção de fazer a assinatura básica, a padrão ou a premium. Então, nesse caso aqui, ela trabalhou com a estratégia de lançamento preços mais baixos, fazendo aí até uma promoção de inauguração a 1 mês grátis, e aí depois ela colocou já o método de trabalho. Ela colocou as possibilidades da aquisição do serviço dela, onde você poderia escolher entre 3 estratégias, desde a adoção de preços mais baixos, que é esse plano básico de R$19,90, até um preço mais premium, que aí seria já a estratégia do preço elevado, de R$37,90. E aí ela coloca lá o que você tem a mais, enfim, em cada plano, né? Então, isso é bem interessante, é bem legal, porque ela adotou a estratégia no lançamento, um preço mais baixo, um preço promocional aqui a custo zero, e depois com isso ela conseguiu adquirir os assinantes. É bem interessante porque essa questão de 1 mês grátis, é como se você passasse um melzinho na boca do cliente para ele experimentar, aí ele viu que é docinho, ele gostou e acaba adquirindo. É a mesma coisa o que o Google faz ao lançar o YouTube Music e o YouTube Premium, né? Onde você, através de um pacote, também aquisição, assinatura de um serviço, você adquire certos benefícios na utilização daquele serviço comum, padrão, grátis que todo mundo tem ao acessar o YouTube. Então, é o mesmo raciocínio da Netflix, ok? E aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, por quanto tempo
será que é interessante a gente manter essa estratégia de lançamento? Quase sempre, todas as estratégias de lançamento é adotar preços mais baixos. Por quê? Para atiçar a curiosidade, a vontade, a motivação e interesse do cliente para adquirir aquilo, que ele pensa assim, é só isso? Vale a pena experimentar, se eu não gostar, então a gente fica com aquele raciocínio. Para eu te responder essa pergunta, vai depender de algumas situações. Por exemplo, a empresa ela vai ter capacidade financeira para sustentar essa campanha por quanto tempo? A área em que ela está adotando essa estratégia de lançamento é grande, é pequena? Qual que é a capacidade, a demanda dessa área pelo produto que você está ofertando? Em áreas menores, o tempo de manutenção do preço é mais curto. Em áreas mais extensas, o tempo é mais amplo. Por quê? Para dar tempo de envolver ainda mais as pessoas. Cidade pequena, interior, localidade menor, esse tempo pode ser menor, mas em regiões maiores, o prazo necessariamente tem que ser maior. Além disso, tem também a capacidade financeira não só da sua empresa, mas da concorrência. Ou seja, ela vai fazer com certeza alguma coisa para competir com você naquele momento. Quanto tempo será também que ela consegue sustentar a política dela, de preços dela? Então, a gente tem que entender também que as ações do nosso concorrente também afetam as nossas ações. Outra questão é a aceitação do produto pelo consumidor. Se a aceitação for muito rápida, for instantânea, aí você pode diminuir esse tempo de lançamento, porque a adesão foi muito forte, foi muito rápida. Agora, se você está fazendo ali um estudo, um acompanhamento e está vendo que essa adesão está bem devagar, menos do que o esperado, você vai ter que prolongar um pouco mais a sua campanha. E por fim, a gente tem a questão das margens do setor e a expectativa de retorno. Ou seja, a fim de ditar quanto tempo será necessário para, conforme a margem calculada, ter o retorno sobre o investimento. Então, é simplesmente um cálculo contábil, matemático, que você vai ter que fazer para saber quanto tempo você vai levar para ter de volta aquilo que você investiu. A terceira estratégia de preço é a questão da adoção dos preços promocionais. Essa é uma estratégia que é adotada, assim, independentemente de qual momento for a campanha que está sendo desenvolvida na área de marketing pela empresa. Então, se a empresa entender que aquele é o momento, que o mercado está fraco, a demanda caiu, enfim, tem que tomar alguma postura, tomar alguma estratégia para solucionar essa questão. Uma dessas possibilidades é você adotar a questão do preço promocional, porque essa é uma estratégia que já foi comprovada ser eficiente para o processo de comercialização do seu produto. Quais são as características desse preço promocional? O primeiro, ele é utilizado quando a competitividade é mais acirrada, é percebida em várias fases do ciclo de vida do produto. Se você não sabe o que é ciclo de vida de um produto, volta a uma aula no canal que você vai ter um conhecimento a respeito disso, ok? E é de vital importância a utilização de pesquisas de mercado, saber o momento a ser utilizado e qual a melhor estratégia. Não é simplesmente só você fazer uma promoção, que é a chamada promoção de vendas, colocar o produto a um preço acessível, bem abaixo do que você pratica, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer produto, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Tem que ser feito todo um estudo, uma pesquisa para saber o momento exato, o quanto você pode diminuir, o que fica interessante de se trabalhar, aonde não só fica estratégico a ponto de motivar o consumidor a comprar o produto, mas também a empresa sair ganhando com essa situação. Então, você tem que saber dosar aí e analisar cada estratégia que você vai adotar. Um exemplo da adoção dessa estratégia é a Semana do Consumidor, Mês do Consumidor, as famosas Black Friday. Ai, meu Deus! Aliane, tira ela daqui pra mim, fazendo favor. Quem desceu ela do berço, será? Já fica cascando fora. Você leva ela lá pra dentro fazendo favor, que eu tô gravando. 2 hours later. Ô, Ricardo, põe alguma coisa aí pra ela assistir, pra eu poder acabar. Chorando não vai dar certo, não.
Um bom exemplo aqui da questão das estratégias de preços promocionais é geralmente em março as empresas adotarem a campanha Mês do Consumidor, Semana do Consumidor, e aí durante este período elas fazem diversas promoções. Então é bem interessante porque aí você tem um motivo, né, que justifica a adoção de um preço promocional e a partir disso você trabalha suas estratégias. Um outro ponto também que é bastante interessante é que você consegue mensurar, né, as suas estratégias de preços promocionais com base na atuação do seu concorrente. Ou seja, pode-se estimar o sucesso com base em ações contrárias adotadas pelos seus concorrentes. Então, se seu concorrente adotou uma estratégia que não foi legal, que não deu certo, aquilo ali pode ser um aprendizado para você a não fazer como ele fez, né? Mas buscar desenvolver uma estratégia diferente e aí sair na frente dessa concorrência. Grande parte dessas estratégias promocionais são utilizadas pelo varejo, porque é o canal de distribuição que tem contato direto com o consumidor. Então, quase sempre a gente vê campanhas do tipo sendo adotadas no varejo, muito comum em supermercados, lojas de vestuário, calçados, acessórios e etc. Agora, entrando na questão do preço psicológico, eu gostaria de saber de vocês. Vocês sabem o que é um preço psicológico? E como que, de fato, a gente consegue trabalhar o psicológico do nosso consumidor através da questão do preço do seu produto? Então, preço psicológico nada mais é do que uma das armas mais usadas pelas organizações para tocar sensivelmente o consumidor, de forma a gerar um impacto forte e marcante, criando uma relação sólida com o mercado-alvo. É uma forma de as organizações gerarem certa dependência do consumidor em relação a um produto, a ponto de inverter a ordem de valores quanto à sua adoção. Então, lembra para vocês que eu disse que é diferente a questão de preço e a questão de valor? Para o cliente, preço é o que você vai desembolsar financeiramente para ter acesso àquele produto ou serviço. E valor é a percepção dele em relação aos benefícios do produto. Então, basicamente, seria isso. Qual a diferença entre preço psicológico e preço promocional? Porque eu já expliquei o que é preço promocional. Então, basicamente, é o seguinte. O preço promocional, o consumidor, ele só decide por uma oferta após receber o impacto e avaliar o custo-benefício dessa oferta. Então, por exemplo, ele chega no supermercado para comprar um refrigerante. Inicialmente, ele quer comprar um Guaraná. Ele gosta de Guaraná Antártica, mas não necessariamente é o Guaraná que ele está com a intenção de comprar, porque quando ele chega no ponto de venda, ele percebe que o Guaraná Quat, por exemplo, está em oferta, está com um preço promocional, e aí ele decide e acaba levando por aquele produto. Então, aqui nesse caso, o consumidor ele é afetado pelo preço promocional e não simplesmente pela marca ou pela preferência de um produto. Diferentemente do que acontece com o preço psicológico. No preço psicológico, o cliente ele já vai pré-determinado a comprar um determinado produto. Ou seja, nesse caso aqui, esse cliente que já vai pré-determinado a comprar, por exemplo, o Guaraná Antártica, chegando lá, mesmo ele vendo que o Quat está em um preço promocional, ele não leva, porque ele gosta, ele prefere a questão do Guaraná Antártica. Ele prefere pagar a mais, mas sabendo da certeza da sua satisfação. Isso é preço psicológico. O cliente ele não é afetado por ações promocionais ou qualquer outra ação de marketing. Já existe uma predisposição a favor de um determinado produto ou de uma determinada marca. É o que acontece assim, muito nitidamente com os usuários do iPhone, que não trocam o aparelho por nenhum outro aparelho telefônico. E assim a gente tem com vários consumidores, com várias marcas, com vários produtos. Aqui eu encontrei um material bastante interessante que eu compartilho com vocês. A fonte está aí logo abaixo à direita. Existem 11 estratégias que são utilizadas a títulos de preço psicológico. Então, eu coloquei aqui algumas. Por exemplo, 1 centavo a menos no preço, o famoso ponto 99. É muito comum a gente ver essa estratégia sendo adotada no varejo, né? Quando você chega num determinado lugar e pega qualquer produto e ele está lá,
R$ 4,99. Qual que é a explicação para a adoção desse preço psicológico? Que o consumidor, gente, ele não vê 5, mas ele vê 4. Então, essa diferença de 1 centavo, apesar de sutil, surte um efeito psicológico muito grande na mente do consumidor, porque essa redução de preço traz a falsa sensação de um certo desconto e minimiza o sentimento de culpa dos consumidores para comprar aquele determinado produto. Agora, uma coisa é fato, né, pessoal? Se você divulga seu preço a R$ 4,99, não é R$ 5,00. O consumidor ele tem direito de receber esse 1 centavo de troco. Ai, mas professora, não tem mais, não existe moeda de 1 centavo, mas você vai ter que dar o troco para o consumidor. Se ele pagar em cartão, aí é fácil. Você passa R$ 4,99, tranquilo. Ou se ele compra mais de um item, na soma, se ele comprar 10 itens, vai ser 10 centavos de desconto. Então, você consegue, tanto no dinheiro quanto no cartão, né, realmente dar esse 1 centavo de desconto. Mas, tomem bastante cuidado, que se você está divulgando a R$ 4,99, não é R$ 5,00. Então, que você cobre R$ 4,99 do seu cliente. A sugestão é o seguinte: se você na prática encontrar dificuldades para voltar esse 1 centavo de troco, se o seu cliente tem muito costume de pagar à vista em dinheiro, então adote a estratégia dos 5 centavos e não do 1 centavo. Por exemplo, em vez de você colocar R$ 4,99, R$ 4,95. 5 centavos é passível de ser dado de troco. Com essa estratégia de 5 centavos a menos, você consegue fazer uma campanha mais limpa, mais clara, sem passar aquela sensação também de enganação que às vezes pode passar essa estratégia do ponto 99. Então, fica aí a dica para vocês. Daí, a gente tem a estratégia de ancoragem de preço. Quando você utiliza a ancoragem de preço, significa que você está criando uma percepção do cliente, do consumidor, a partir de um preço justo, comparando dois produtos. Então, como que você faz isso? Geralmente, o preço de referência, que é o preço âncora, ele é justificado pela qualidade, ou seja, porque a marca é melhor, o produto é mais conhecido, tem uma garantia mais estendida, enfim. O cliente percebe naturalmente que o preço mais alto é justificado pela questão da qualidade. Mas ainda assim, o produto de menor qualidade tende a vender mais. Porque uma coisa é você colocar lá uma TV de R$ 8.500, como está nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Outra coisa é você colocar essa TV de R$ 8.500 do lado de uma de R$ 15.900. O consumidor naturalmente vai comparar uma e outra. Aí ele vai perceber que a que vale 15, vale 15. Ele sabe que aquela que está atribuída a 15 mil, ela é de qualidade melhor, uma marca mais conhecida, tem mais opcionais em relação à outra. Mas aí, com isso, ele ainda vai tendenciar a comprar a mais barata, mas tendo a convicção de que ela é mais barata, porque é, por exemplo, mais simples, que não tem tantos opcionais quanto a primeira. Então, quando você faz ancoragem de preço, você consegue escoar certos produtos que às vezes estavam até encalhados no seu estoque. Com esse comparativo, o cliente acaba levando e tendenciando a levar sempre o mais barato. Já no contraste visual nas promoções, a estratégia aqui psicológica basicamente é visual mesmo. Olha só a primeira e a segunda imagem que eu coloquei aí para vocês. De 300 por 199. Nitidamente, qual que chama mais a sua atenção? É claro que é a segunda imagem, né? Olha só, houve uma mudança de utilização de cores e do tamanho dos números. Quando você coloca preços grandes de referência, você ajuda o consumidor a capturar a atenção naquele cartaz, naquela divulgação que você fez. E com isso você consegue ter atenção, melhorar a percepção e, quem sabe, tendo como consequência a venda daquilo que você está divulgando. Outra estratégia psicológica é o valor em parcelas. A mesma coisa eu pergunto para vocês. Se você coloca lá o produto e do lado dele você coloca lá R$ 500, é mais atrativo assim
do que você colocar o produto e colocar assim, 10 de R$ 49,99. Aqui, nesse caso, adotou a estratégia do ponto 99 e a utilização de parcelas. Por quê? Porque o valor da parcela é menor do que o valor total do bem. Então, com isso, você chama atenção pelo valor reduzido do produto. Não significa que ele custa R$ 49,99, é 10 de R$ 49,99. Só que você dá destaque a um número menor. E aí, com isso, você consegue atrair a atenção do consumidor e atraindo essa atenção, quem sabe você não consegue também efetuar a venda. A regra do 100, que é o valor versus a porcentagem, significa o seguinte: quando o preço do produto for maior que 100, deve-se mostrar a promoção em valores, em números inteiros. Agora, quando o preço do produto for menor que 100, é interessante você trabalhar com porcentagem. Por quê? Porque aí o número vai ser maior, o que vai aparecer visualmente no seu cartaz. Então, por exemplo, R$ 6,20, neste exemplo aí de R$ 30 no valor do bem, é a mesma coisa. Só que o que soa melhor? O que atrai mais? R$ 6 ou 20% de desconto? Então, apesar de, no fim das contas, 6 e 20% ser a mesma coisa, o cliente ele não vai fazer esse cálculo tão rapidamente ao bater o olho na campanha. Então, a função do preço psicológico é esse impacto, é chamar a atenção do seu consumidor a ponto dele ser motivado, ser atraído e aí sim analisar e, quem sabe, comprar o seu produto. Então, são todas estratégias, não quer dizer que, de fato, você tem que adotar e que adotando vai dar certo, não é isso. Mas aqui a gente coloca algumas ideias, algumas dicas de como que você pode trabalhar a questão da divulgação dos seus preços. Além disso, a gente tem o preço por quantidade. Então, é você estimular o cliente a levar mais itens, porque se ele levar mais itens, ele vai ter um preço melhor pagando por cada um deles. Então, uma campanha que não ficaria legal seria o seguinte, de R$ 1,90 por R$ 1,70. Não fez muita diferença, fez 20 centavos, o cliente vai pensar assim, que diferença que faz isso? Agora, se você coloca assim, R$ 1,90 mais R$ 1,90 é igual a 1 centavo, significa que você está mostrando que na compra de 2 unidades, a terceira sai por 1 centavo. Então, é a famosa leve 3, pague 2. Então, aqui nesse caso, você chama a atenção do cliente que se ele levar mais, ele ganha um desconto maior. Nossa, 1 centavo só a mais, eu adquiro a terceira unidade, vou levar 3. Então, é esse raciocínio que a gente faz. Outra estratégia de preço psicológico é você dar um motivo para dar um desconto. Então, por exemplo, se você colocar lá um cartaz de todo tamanho ou pintar na sua fachada de loja algo do tipo toda a loja com 25% de desconto. Tudo bem, vai chamar atenção? Vai. Mas não é muito melhor, não vai chamar muito mais atenção se você colocar assim, liquidação de inverno, toda a loja com 25% de desconto. Quando você dá um motivo, você cria a sensação no consumidor de escassez, de limitação de tempo. Ele sabe que aquele desconto em toda a loja vai ser só durante o inverno. Então, com isso, o cliente vai se sentir muito mais atraído, muito mais motivado a entrar e a, quem sabe, comprar os seus itens. Então, nesse caso aqui, o senso de urgência é um fator que vai alterar a percepção do consumidor na hora de comprar o seu produto. E, por fim, nessa aula de hoje, eu gostaria de apresentar 2 fatores que geram compra. O primeiro deles, que inclusive a gente trabalha bastante em merchandising, é a questão da compra por impulso. Então, quem tiver curiosidade também, eu criei uma playlist aqui no canal só para trabalhar a questão do visual merchandising de ponto de venda. Então, se você também tiver curiosidade, dá uma clicadinha lá e assistam às aulas. A compra por impulso é aquela que a gente faz sem planejamento prévio. É a mais frequente quando se trata de produtos de pequeno a médio valor e cuja aquisição não é muito afetada por variáveis racionais, ou seja, a gente compra sem pensar mesmo.
né? Você está ali, por exemplo, no checkout do supermercado, na fila para pagar os produtos que você já colocou no carrinho, já foi com uma listinha prévia, já colocou, já sabe que era aquilo que você precisava. Só que sempre você acaba levando alguma coisa a mais que fica ali naquelas gôndolas estrategicamente colocadas perto do caixa na hora que você vai pagar o seu produto. Você está ali esperando na fila, tem um chocolatinho, uma balinha ali, um biscoitinho, e aí você está ali, olha para ele olha para você, e aí você acaba levando. Isso é a famosa compra por impulso. E isso é uma das técnicas de merchandising de ponto de venda, por exemplo. Então, a compra por impulso, ela acontece geralmente com esses produtos de pequeno a médio valor. É um chocolate, é um sorvete. Você não vai comprar por impulso, por exemplo, uma casa, um carro, um computador. Não. Isso vai acontecer pelo segundo fator gerador de compra, que é a compra por oportunidade, que eu vou mostrar em seguida para vocês. Antes disso, dá uma olhada nesses resultados. Pesquisas do SPC mostram que mais de 40% dos entrevistados já comprou por compulsão. Já fez ou costuma fazer compras por impulso em momentos de ansiedade, tristeza ou angústia? 43% das respostas disseram que sim. E que os sentimentos que mais impulsionam a comprar nessas ocasiões são, com 47%, ansiedade com algum evento, baixa autoestima, problemas no trabalho, problema de relacionamento familiar, TPM e desilusão amorosa. Então, foram os principais fatores que geraram a comprar por impulso. E, por fim, o último fator gerador de compra é a compra por oportunidade. Então, aqui, diferentemente da compra por impulso, que você não faz nenhum tipo de planejamento, que, como o nome já diz, você compra no impulso, essa não. Essa você realiza um certo planejamento, você já tem uma intenção prévia de compra. E aí, consequentemente também, ela vai acontecer com produtos de médio a alto valor. Isso acontece quando a gente vai comprar, por exemplo, um carro, uma casa, né? Eu coloquei o exemplo de um sofá porque comigo aconteceu com um sofá. Quando você vê uma oportunidade de comprar algo que você previamente já se estava planejando para comprar aquilo, tanto financeiramente quanto psicologicamente, surge a oportunidade, você acaba comprando. Eu precisava de um sofá novo. Já estava com dinheiro porque eu já estava fazendo planejamento financeiro para comprar esse sofá. Já tinha reunido um certo montante. E aí, um belo dia, toca a campainha da minha casa e uma pessoa me oferece um sofá. Uma empresa que estava em caminhão, andando pela cidade, vendendo sofás. Adivinha se eu não comprei? O preço do sofá estava bem acessível. Como eu já tinha um certo planejamento de comprar o sofá, já estava me preparando para aquela situação, já tinha uma noção de quanto era o valor do sofá, quando ele me apresentou o produto dele, o valor e o produto ali na minha porta, eu pensei, gente, oportunidade que eu queria, né? E acabei comprando. Muita gente faz isso com aquisição de carro. Às vezes fica muito tempo juntando dinheiro e aí chega alguém e oferece um consórcio. Ou, por exemplo, alguém que está com dificuldades financeiras acaba vendendo a um preço muito baixo o carro porque precisa de um montante mais rápido. Então, às vezes, a gente acaba encontrando ali oportunidades de se comprar algo que previamente a gente já tinha um certo desejo, um certo planejamento para adquirir aquele produto. Então, basicamente, seria isso. Bom, então é isso, pessoal. Nesta videoaula de hoje eu tentei trabalhar com vocês um pouco do composto de marketing preço, algumas estratégias de preços de lançamento, preços promocionais, psicológicos, preços mais altos, preços mais baixos, enfim. Quais são as estratégias que nós temos possibilidades de adotar frente ao mercado tão competitivo em que a gente vive? Né? A forma que a chave do sucesso é sempre você trabalhar a percepção do consumidor. Lembrando, sempre colocando e mostrando o seu valor e não o seu preço propriamente dito, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima aula.